Senhores e senhoras, boa tarde. É com imensa alegria que aqui estamos pela primeira vez no Semeador. Sou de Osasco, meu nome é Bruno. Que a paz de Deus, da fonte criadora de Jesus, de Maria de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, agradecendo aos nossos mentores individuais que auxiliaram-nos para que aqui estivéssemos buscando mais um conhecimento para agregarmos ao nosso espírito imortal e, enfim, conseguirmos cumprir com as nossas obrigações reencarnatórias, tão importantes nesse momento de provas e expiações, a qual o planeta Terra está passando nesse final de provas e expiações. E a missão que nos vem é um convite para que possamos aqui aprender um pouquinho mais da palavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, está na obra Palavras de Vida Eterna, onde trabalharemos com a lição de número 172, obra essa importantíssima, que foi ali em seu prefácio publicada na data de 14 de novembro de 1964, e Emmanuel vem junto com Chico Xavier nos dar diretrizes, ferramentas para que, ao lermos, absorvemos o conteúdo e possamos os colocar em prática, sejamos pessoas melhores no dia a dia, fazendo com que, enfim, construamos um mundo de regeneração tão necessário para que vivamos e também os que vêm atrás, os nossos descendentes, e descendentes esses, logicamente, que o seremos, se construirmos mérito para voltarmos à próxima encarnação no mundo de regeneração, inicialmente falando, próximo estágio, a qual o terceiro de um orbe das lutas moradas da casa do Pai, evolutivo a qual nós estamos aí, conforme o próprio Emmanuel, buscando traçar para as nossas vidas. E vejamos que nesse capítulo 172, oração e cooperação, que nos remete também àquela passagem do Cristo que me disse, orai e vigiai. Orai, estarmos conectados com a fonte criadora, com Deus. Vigiai os nossos pensamentos, primeiramente, depois as nossas palavras e, enfim, os nossos atos. Importantíssimo na busca dessa cooperação, dessa construção de um mundo melhor. Então vejamos que o objetivo da oração é o de elevarmos o nosso padrão vibratório em comunhão com o nosso Pai Maior, criarmos essa conexão. Nesse momento tão difícil a qual o planeta Terra está vivenciando, esses momentos agudos de guerras, rumores de guerras, catástrofes, momentos de transição geológica, que é necessário sim que haja aí a destruição para que renove-se o nosso planeta, muitos dos alicerces para que construamos um mundo de regeneração, é necessário que assim estejamos buscando essa conexão. Porque é muito fácil que nós escorreguemos um dia, outro dia. E a doutrina dos Espíritos, o que ela nos oferece? Essa querida doutrina trazida desde 18 de abril de 1857, final do século XIX, por Allan Kardec. Esse alicerce de que, se somos seres eternos e espíritos eternos, estamos temporariamente ocupando um corpo físico, corpo esse que já tivemos muitos outros, feminino, masculino, faz parte da evolução. Essa certeza podemos dizer, fiz errado, ou deixei de fazer aquilo que cabia a mim fazer, por tudo que a doutrina dos Espíritos me oferece. Por exemplo, o Semeador nos oferece aqui na cidade de Santana de Parnaíba. Mas, compondo-nos com essa fortaleza da oração, da conexão com o nosso Pai Maior, podemos sim fazer com que no dia seguinte nós façamos melhor ainda sobre aquilo que esperava com que nós viéssemos a fazer nas vezes anteriores, que por um momento ou outro nós acabamos não realizando. É a conversa sincera, aquela que vem do fundo da nossa alma, que é imperecível, nosso espírito imortal, e que só o Criador pode compreender. A oração que nós fazemos, aquela conversa mental, psíquica com Deus, que não precisa ser verbalizada, mas temos certeza que absolutamente nenhum de nós duvida do que Ele saiba de nossas necessidades. E quantas vezes também nós perguntamos a nós mesmos, se Deus sabe das minhas necessidades e das minhas aspirações, por que eu tenho que pedir? Mentalmente, ou até mesmo verbalmente, sozinho? Porque precisamos construir. É a humildade, a simplicidade que cabe a cada um de nós, os futuros seres que querem viver num mundo de regeneração, precisamos desenvolver em nossas vidas. Então é importante essa
conversa sincera, mas principalmente que ela seja ali prospectiva, para nós individualmente falando, mas também de uma forma macro, para todas as demais pessoas que estão esperando algo melhor de nós. As obras sociais, como por exemplo o semeador, a irmã aqui, nos passou quase 200 famílias assistidas mensalmente pela casa. Olha a importância da conexão e dessa cooperação, da ajuda ao próximo. Faças ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, disse Jesus. E nós fazemos aqui, como dissemos aí logo no início, a primeira obra da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. É importante que vejamos o que o professor Rivaio, Allan Kardec, vem nos dar como embasamento no tema da tarde de hoje e também a resposta dos irmãos espirituais, que nós entendemos como a falange do Espírito da Verdade, que foram irmãos maiores, que já passaram por situações como nós estamos passando, por exemplo, no planeta Terra, mas estão bem mais avançados a pedido do Cristo, voluntariaram-se para que aqui estivessem nos auxiliando desde o final do século XIX. Então, na pergunta 659, Allan Kardec faz o seguinte questionamento a esses irmãos espirituais: qual o caráter geral da prece, dessa conexão com Deus? Responde os espíritos: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Como é importante nós entendemos a eternidade da alma. A programação reencarnatória que todos nós, sem exceção, fazemos antes de ocuparmos os corpos físicos que estamos ocupando atualmente, divisando as situações do pretérito que infelizmente não fizemos como deveríamos que elas viessem a ser feitas, e conscientes disso, traçamos antes de voltar para o mundo material, para a terceira dimensão, esses objetivos de apararmos essas arestas do passado, construindo o presente, divisando no futuro os nossos esforços no presente. Então, devemos louvar, devemos pedir, devemos agradecer, ainda que não estejamos contentes com as nossas condições morais, no núcleo familiar, no ambiente profissional, com as pessoas na rua e aonde quer que estejamos interagindo com os nossos irmãos e irmãs. Porque sim, sempre nós teremos pessoas com dificuldades e desafios maiores do que os nossos. E aí vem o convite do cristianismo redivivo, da codificação kardeciana. Como nós devemos agir? Se não podemos colaborar com o recurso pecuniário, que o façamos com um sorriso, com um ouvir, com um falar, com um abraço, com uma diretriz, com um conselho. Olha quantas caridades nós podemos fazer no dia a dia. Vejamos a somatória isso em 7 dias, em 30 dias do mês, em 365 dias do ano, e assim durante toda uma encarnação. É isso que os estudos nos ensinam na codificação, que quando morrermos ou desencarnarmos, ou voltarmos para o mundo espiritual, daremos apenas e tão somente satisfação de o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim e o que nós deixamos de fazer de bom. Porque dizem os irmãos espirituais atualmente que não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem. Então não fazer o bem é o quê? Consequentemente, que depende-se disso. Convite da doutrina cristiana para que nós nos melhoremos e estejamos a cada dia que passa mais refinados, mais receptivos, conectivos com essa prece, essa necessidade de nós nos melhorarmos dentro da proposta do item 172, dessa oração em cooperação para com a humanidade. Na 660, dando sequência ainda aí no Livro dos Espíritos, a prece torna o homem melhor? Apenas a prece? Respondem os Espíritos, sim, porque aquele que faz preces com fervor, sinceridade e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, as vicissitudes, aquelas pendências que ficaram ali, não resolvidas no passado, mas que agora no presente precisam vir em momentos diferentes da nossa encarnação, nos desafiar para ver se iremos atravessá-las com a certeza de que, enfim, conseguiremos dar um passo maior em nossas oportunidades encarnatórias. E Deus envia bons espíritos para os assistir, para nos assistir.
são os nossos mentores individuais, que não estão conosco apenas 2/3 do dia, quando estamos acordados em estado de vigília, não. Também no 1/3 da nossa vida, que é nas 6 a 8 horas, enquanto o corpo físico repousa e a alma desprende-se de 6 a 8 horas nas madrugadas e vai aonde as suas afinidades do passado, do presente e de ambas estão atreladas. Diga-me com quem andas, que direi com quem és. Diga-me o que pensas, que direi com quem possais estar acompanhados, espiritualmente falando. Olha a assistência que nós precisamos estar cada vez mais receptivos, desde que nós nos esforcemos para isso. É um socorro jamais recusado, quando o pedimos com sinceridade. Sinceridade, inclusive, colocadas em prática. Quanto mais somarmos ou multiplicarmos as nossas ações no bem, mais nós receberemos de Deus, os nossos mentores individuais e de todos que querem o nosso bem. Porque não são apenas os nossos mentores individuais que querem o nosso bem, mas todo e qualquer espírito que esteja num grau, seja moral, seja intelectual, as duas asas da evolução do espírito imortal, já trilhando à nossa frente, mas que estão percebendo os nossos esforços individuais. Então, se eles vêm ao nosso auxílio, potencializando-se ainda mais para que mais decisões, ações, pensamentos, atos, palavras assertivas para com o nosso semelhante, nós as tenhamos. Isso faz com que cada dia que nós pisemos os nossos pés em o semeador, digamos, eu estou buscando me melhorar a cada dia que passa. A reforma íntima, o orar e vigiar. Desafio diário. Voltando na nossa obra, do tema dessa tarde, Emmanuel vai dizer que se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos desesperamos em amargura. E por que normalmente a humanidade acaba se desesperando? Falamos a humanidade como um todo, mas digamos também nós, os espíritas, que já temos o mínimo desses conhecimentos que aqui já abordamos desde o início. Porque é imprescindível que tenhamos a certeza de que somos seres eternos, que é necessário ter a visão de que tudo que eu fizer de bom, eu hei de colher. O plantio é livre e a colheita é obrigatória, mas tudo que eu fizer de mal também, infelizmente, eu precisaria ressarcir. É a lei do universo. É o sentir por sentir. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, é compreensível que as pessoas muitas vezes se desesperem, cometam atos contra a sua própria vida, que nós não podemos assim fazer, ou contra a vida de outras pessoas, e assim acabam atrasando as suas respectivas evoluções. Não regredindo, jamais o espírito regride, mas nós podemos sim atrasar a nossa programação de evolução reencarnatória. Então é importante que a todos que estejam, conforme diz Emmanuel, nesse desespero, nessa amargura, que os socorramos, se oportunidades para isso nós tivermos. E se nós não divisarmos isso com os nossos olhos carnais, que o façamos em pensamento. Porque se Deus vai nos mostrar caminhos para que, enfim, encontremos essas pessoas e hajamos em prol, em benefício delas. Porque aí, um dia estaremos contentes, como um dia Bezerra de Menezes também esteve contente ao voltar para o mundo espiritual a partir de abril do ano de 1900. É importante que nós tenhamos essa conscientização e essa conexão em sempre procurar os mais necessitados, rejubilando-nos quando nós estivermos tendo essas decisões mais assertivas. Mas será que temos méritos suficientes para que sejamos atendidos de imediato? E será que esse atendimento, principalmente no campo pecuniário, no campo de bens materiais, posses, será que isso tornar-nos-ia mesmo pessoas mais felizes? No mundo da tridimensionalidade, da matéria, quando estamos reencarnados? Ou a satisfação de sermos servidores da eternidade do universo, independentemente da condição material a qual estejamos ali inseridos, seja por mérito que nós tenhamos tido, seja pela petição que fizemos antes de reencarnarmos, como desafio que se nós ou atravessássemos, nós evoluiríamos ainda mais, não apenas visando reencarnarmos no próximo estágio do planeta Terra, de início de regeneração, mas muito mais, por que não, divisar planetas que já estão aí em estado avançado de regeneração. Nós temos exemplos. Busquemos de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, na quadrilogia Transição Planetária. A quem não leu, eu convido-os para que leiam essas 4 obras e vejam os seres de fora a convite do Cristo aqui aportando por meio da
desde a década de 70, como professores maiores que também um dia passaram por esses desafios como nós, aqui estão para que nós, na condição de alunos, possamos ter a oportunidade de entendermos, introduzirmos em nossas almas mortais e divisarmos, empreendermos, concretizarmos com o meio, fazendo com que, independentemente se tenhamos mérito ou não, nos esforcemos para ser pessoas melhores. Convém observar, porém, que a aprovação não nos alcança de maneira exclusiva, porque muitas vezes podemos, inclusive, não suportar provas maiores. Então, elas são ali graduais em nossas vidas, como também em reencarnações. E que bom que assim seja, em infinitas prestações. E que bom também que, graças a Deus, nós não temos a lembrança dos atos empreendidos no pretérito. Porque senão não conseguiríamos caminhar com os desafios dos que estão ao nosso redor, nos seus diversos aspectos e situações. Familiar, nas ruas, profissional, nas casas espíritas, nas religiões, nas obras sociais a qual nós nos vinculamos, nos cursos, faculdades e tudo que faça com que o ser humano ascenda moralmente, mas também intelectualmente falando. Essa é a importância de nós termos essa observação e trabalharmos para que elas possam ajudar sempre, e primeiramente o nosso próximo, lembrando-nos de que Jesus nos disse: é dando que se recebe, fazendo aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Nós vamos perceber isso, ainda que não a priori, mas no decorrer da nossa eternidade, por meio dessas reencarnações. Pois vivemos em um mundo que está em seu estágio final de provas e expiações. Falamos isso logo no início. Assim, existem muitas pendências do pretérito que precisam ser ressarcidas por nós, consciencialmente falando. E não sendo exclusiva, todos os que estejam ao nosso redor precisam ser beneficiados com o nosso bem-agir. Quem de nós não se pergunta pelo quanto que nós vamos fazendo ano a ano que nós fizemos de bem, de fraternidade, de caridade? Não que devemos computar isso consciencialmente em nossos espíritos mortais. Mas uma vez ou outra a gente pensa: poxa, da porcentagem X que eu tenho a ressarcir no passado pelo Y que eu estou aqui, procurando utilizar, procurando empreender para aparar essas situações, como que eu posso chegar na situação Z nessa equação de porcentagem? A gente pensa assim, mas é compreensível, estamos no final de provas e expiações, e não é errado que assim pensemos, pelo contrário. Se pudermos pensar que temos pouco e mais nós precisamos fazer mais, olha quanto nós temos a ganhar com isso. O oposto, aí já fica em dúvida. Já fez muito, eu acredito que para a minha atual encarnação, eu já estou kit, por exemplo, carnição 172, aqui, de Emmanuel, de Palavras da Vida Eterna. Estou orando bem, estou cooperando da forma que eu posso, então está tudo certo. Que bom que nós possamos divisar muito mais, que o dia de amanhã seja melhor que o de hoje, e assim sucessivamente, ampliando o campo de ação a qual todos nós possamos assim agir. Que, enfim, conseguiremos fazer com todos os seres viventes nesse momento de provas e expiações finais, também alcem voos maiores na caminhada do rumo de regeneração que Emmanuel nos traz aí, desde ali, da publicação do livro Plantão de Respostas na década de 70 do programa Extinto Pinga Fogo da TV Tupi, onde me diz que seja um pouquinho antes do ano de 2057, seja um pouquinho após, não importa, mas iremos adentrar ao nível de regeneração desde que façamos por merecer, façamos por construir, porque nada vai cair do céu e nem cai nas muitas moradas da casa do Pai. Se para nós que nos aceleramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos ainda inseguros da própria formação espiritual. Bem lembrado, Emmanuel, verdade. No nosso grupo familiar, nem todos são espíritas ou de outras religiões. E ainda que o fossem, significa que estarão pensando e agindo como nós? Não. Cada cabeça é um mundo, cada um vem de um canto do universo. Quem pode garantir que somos originários do planeta Terra ou estamos estagiando no planeta Terra? Moral e intelectualmente.
com essa importância de fazermos essa avaliação que a irmã nos convida, venhamos a pensar também nos que estejam ao nosso redor, o que nós podemos fazer para auxiliá-los, convictos de que, vinculados à doutrina dos Espíritos e ao cristianismo redivivo, sim, deveremos entender a paciência, a resignação, um entendimento que cabe a mim auxiliá-lo, e que não seja igual a mim, nem tampouco eu seja igual a ele, mas que saibamos, que estejamos dentro dessas diretrizes e possamos, no dia a dia, nos 7 dias da semana, caminhar nesses objetivos e, enfim, estarmos aparando aquelas arestas do passado que tanto nós pedimos para que aqui viéssemos experimentar, para que nós não reincindamos nas reencarnações pretéritas aqui foi o que nós fizemos. Alguns dos alicerces que nos auxiliam nessa oração e cooperação da tarde de hoje. Assiduidade nas tarefas do bem, não tenhamos dúvida. Dedicação ao trabalho profissional ou os trabalhos voluntários. Desapego das coisas materiais, imprescindível para que vivenciemos no mundo da reencarnação, mas que ela não seja a meta de nossa vida, se não atingirmos aquilo que nós almejamos materialmente falando. Nos contentemos com o que nós temos, sempre buscando mais, sim, mas se não vier, estejamos felizes da mesma forma e agindo em prol do nosso próximo, ainda que com dificuldade, nessa situação do desapego ou da somatória multiplicação de bens materiais. Fidelidade ao evangélico, bem agir, orai e vigiai. Sentir prazer em servir, não almejando inclusive que o nosso próximo venha a nos agradecer e que tampouco nós sejamos beneficiados por Deus, porque Ele sabe sim que Ele há de nos beneficiar, mas ao modo dele, não ao nosso modo. Pregar com os exemplos que mais faz com que as pessoas possam se converter ao Evangelho de Cristo. É importante que falemos que sim, mas, por exemplo, tornar-nos a pessoas mais partícipes dessa construção de um mundo melhor. Dominar os vícios, defeitos e imperfeições, não são os vícios que nós conhecemos exteriores, mas e os interiores, que as pessoas não conhecem, mas só nós, em nossa individualidade, nós os conheçamos. Trabalhemos também para que nos lapidemos nesse sentido. Renunciar a privilégios, fama e prazeres transitórios da vida material. Como dissemos, tudo que tem no mundo material é importante que nós saibamos lidar. Se pudermos ter mais, que bom, porque mais tenho, mais nós iremos auxiliar os que estão menos afortunados. E assim ficaremos contentes quando voltarmos para o mundo espiritual de que a minha parte eu fiz. Se na próxima encarnação me for desafiado, que eu tenha ainda muito mais, que venham esses recursos da minha vida, para que mais ainda eu auxilie. Olha a importância de ter muitos recursos. É importante que saibamos aonde estejamos os colocando dentro de uma proposta evolutiva de um planeta e de nós mesmos em nossas individualidades. Graças aos entendimentos alicerçados pela doutrina dos Espíritos, de que somos seres eternos, sabemos que tudo o que plantarmos, iremos naturalmente colher. É da lei universal. Dissemos no início, tanto bem como mal, ou até mesmo as ações que deveriam ter convertido-se no bem, mas que nós ali nos omitimos ou deixamos a posteriori para depois. Mas não podemos fazer isso porque essas oportunidades não voltarão. Teremos outras oportunidades, sim, mas aquelas que já ficaram no passado. E aí há outros desafios que evitemos de nos arrepender em relação a isso. Cabe-nos assim, os nossos exemplos, proporcionar para que o nosso próximo, seja parentes, amigos e desconhecidos, também possa um dia acordar para essa necessidade e se tornar um ser realizador, um ser que constrói, um ser que acorda e diz: obrigado a Deus por mais uma oportunidade reencarnatória que inicia-se na minha vida. Nesse dia eu acabei de voltar com o meu espírito para o corpo que eu estou aqui ocupando na atual encarnação, e que eu possa ser útil de manhã, à tarde e à noite para os que venham ao meu encontro. E se não vier, que eu vá ao encontro deles. Porque se Jesus aqui estivesse conosco encarnado, é assim que o faria. O caminho, a verdade, a vida. Esses alicerces do Cristo, já sabemos o que precisa que cada um de nós façamos para que carreguemos esses demais seres em experiência terrena para também as suas respectivas evoluções nos planetas, não apenas na Terra.
Recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Vejamos que o que Emmanuel nos convida a fazermos e empreendermos em nossa vida, nesse momento, está fora desses entendimentos, dessas intuições que os amigos espirituais estão nos passando. Não. É um homem de bem, ao abandonar do homem velho na construção do homem novo, divisando no futuro os nossos esforços no presente. Trazemos também aqui de Francisco Spinelli, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, e diversos espíritos que trouxeram informações dessa obra, com o título Trabalho Unificador, que vem ao encontro do tema de hoje, a seguinte informação desse querido irmão espiritual Francisco, que vai nos dizer que a doutrina espírita, na atualidade, não se reveste apenas de lapidares conceitos. Antes, se constitui parte essencial para o nosso modus vivendi do dia a dia, na Terra. Não é apenas uma mensagem nobre, mas um programa de ação, de construção, de bem agir em prol dos nossos semelhantes. Mas continua ele dizendo que não é somente uma bela filosofia, porém um roteiro para a nossa evolução, acima de tudo, espiritual, que não é transitório, não é perecível como o corpo material. Estudemos, portanto, a doutrina para vivenciá-la. Conheçamos a doutrina para ensiná-la, realizando o serviço que nos cabe. Seres que querem se melhorar, e estamos nos esforçando para que sejamos seres melhores. É essa a nossa gratidão ao irmão Francisco, que vem aí atrelar com as suas palavras dentro desse tema, o que nós estamos trabalhando no Palavras de Vida Eterna, no seu capítulo 172. Bezerra de Menezes, Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, que desencarnou no mês 4 do ano de 1900, como dissemos, na obra Bezerra Chique Você, trazido por Francisco Cândido Xavier, nessa foto Bezerra com seus aproximados 23 anos de idade, vai nos dizer que achamos-nos todos engajados na luta do bem para que o mal, enfim, desapareça da humanidade. Luta difícil, mas luminosa, em que todos somos chamados a oferecer o quê? O melhor de nós. Tudo que nós recebemos, por exemplo, aqui no seu emulador, do portão para fora, o concretizemos, o concluamos para os nossos irmãos e irmãs que esperam isso de nós. Importantíssimo esse recado de Bezerra de Menezes, e é o que faz com que nós possamos, em finalizando esse item 172, de Palavras de Vida Eterna, oração e cooperação, saibamos, conectemos-nos ainda mais com a fonte criadora, com Deus, nosso Pai maior. Sabedores de que Ele sabe quais são os desafios que nós precisamos enfrentar, de que sempre Ele há de nos proporcionar o melhor, ainda que não saibamos ou não entendamos o que esteja nos proporcionando na atual encarnação. E com tudo isso que nós estivermos avaliando de que Ele esteja nos proporcionando, cooperemos, segundo a palavra do título do trabalho de hoje, com todos que estejam ao nosso redor, desde o princípio tem gente ali estagiando no reino mineral, como também os que estejam no reino vegetal, e por que não dizer os que estão no reino animal, enfim, nós, os estagiantes, espíritos do reino hominal. 4 reinos, olha, o investimento que todos nós, sim, já estamos fazendo na nossa caminhada evolutiva, e vamos desperdiçar esse momento, queridos irmãos e irmãs, na atual encarnação, jamais, muito pelo contrário, a cada semana que aqui saímos do semeador, mais potencialidade temos para sermos essas pessoas melhores. E quero deixar também um convite, já que traçamos aí algumas palavras do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação kardeciana. Gostaria de convidar um dos irmãos espirituais que fez parte da Falange do Espírito da Verdade, Santo Agostinho, que inclusive assina logo no início da obra ali, em Prolegômenos. Ele vai nos dizer que quando ele estava encarnado, e isso nós encontramos esse trecho da resposta atrelada à pergunta de número 1019, letra A. Ele dizia que quando estava encarnado, ele, ao colocar a cabeça no travesseiro antes de pegar no sono, antes de desdobrar o seu espírito eterno, questionava-se: alguém tem algo a se queixar sobre algo que eu fiz de errado, ou que eu tenha deixado de fazer de bom para aquela pessoa, um ou mais? Será que Santo Agostinho já estava nos convidando para que a posteriori, por meio das sucessivas encarnações, também assim ajamos em nossas vidas, nos 7 dias da semana? Porque fazendo essa avaliação como Santo Agostinho fazia, com certeza absoluta conseguiremos ser pessoas melhores e
haveremos de ser, desde que nos estejamos predispondo a construirmos um mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus. Vou convidar agora os irmãos e irmãs que se sintam à vontade, que queiram fechar os seus olhos, para que façamos as vibrações finais, em finalizando essa etapa do trabalho, agradecendo sempre a Deus, a fonte criadora, a Jesus, a Maria, a rosa mística de Nazaré, que sempre está conosco, nos auxiliando, nos dando os benitivos necessários para que estejamos em consonância com o Evangelho do seu Filho querido Jesus Cristo, aos nossos mentores individuais, a cúpula espiritual de O Semeador, enfermeiros, médicos, socorristas, guardiões, enfim, todos que estejam proporcionando equilíbrio e paz para que sempre aqui estejamos adentrando e recebendo o pão material, o intelecto, mas também o pão espiritual, o desenvolvimento da moralidade, da fraternidade. Também agradecemos a esses queridos irmãos e irmãs, e na certeza sempre de que os nossos mentores individuais estão em conexão conosco o tempo todo, que possamos, com a alegria da tarde de hoje, agradecendo mais essa oportunidade reencarnatória, fazer com que a cada dia que passa sejamos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.